A força do poder legislativo hoje aumentou frente à do executivo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem falado que o Congresso vem desempenhando um papel muito importante na agenda econômica do país. A PEC da transição, a reforma tributária e as matérias ligadas à arrecadação fiscal são só alguns dos exemplos que ele deu, e para 2024 ele espera um aprimoramento legislativo e o respeito aos acordos firmados. Muitos veem essa última parte como uma indireta ao governo Lula, que vetou as emendas parlamentares, e essas recentes falas do Lira como mais um passo de um processo político-social que mudou a correlação de forças entre o legislativo e o executivo em Brasília. Mas como isso aconteceu? Bom, esse processo começou ainda no período da redemocratização, com a intensificação da própria atividade legislativa, e ganhou força no período da Operação Lava Jato e durante os governos de Dilma e Bolsonaro. Para você ter uma ideia, até 2009, a maioria das leis aprovadas no país vinham do executivo, mas a partir daí esse cenário se inverteu. Os estudiosos também atribuem esse fenômeno a uma série de fatores mais técnicos. Se por um lado essa proeminência veio da atuação do próprio Congresso, com o fortalecimento das comissões permanentes, a crescente profissionalização do funcionalismo legislativo e um maior controle no orçamento público, por exemplo, por outro, algumas reformas institucionais reduziram o poder de barganha do executivo, que alteraram ou reinterpretaram as medidas provisórias e as emendas orçamentárias muito importantes para o governo. E diante dessa reformulação do tabuleiro político, o governo precisa muitas vezes ceder em prol do andamento da sua própria agenda, como é o caso do calendário de pagamento das emendas parlamentares. É fato também que as duas fracas administrações do governo Dilma e Bolsonaro contribuíram para esse processo. Se por um lado, no governo Dilma, o país passou por uma séria crise política e econômica, com uma presidente impopular e com uma péssima articulação política que levou ao seu impeachment, por outro, com Bolsonaro, a presidência de Arthur Lira na Câmara dos Deputados foi fundamental. Isso porque durante o seu mandato, Jair Bolsonaro delegou ao Congresso o papel de negociar a liberação de emendas parlamentares fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Mas e agora? Bom, é nesse cenário, com um Congresso muito forte, que começa o terceiro governo Lula. É fato que, diferente dos seus antecessores, ele é um hábil articulador político com bom relacionamento entre os parlamentares. Até por isso que no seu primeiro ano aprovou grande parte da agenda econômica e de arrecadação do Fernando Haddad. Mas em contrapartida, esse período também foi bem tumultuado. Enquanto Lula tentou revogar pautas importantes para o seu governo e não conseguiu, como a independência do Banco Central, por exemplo, viu o Congresso travar a agenda econômica. O fato é que enquanto o presidente apoiar a ala econômica pragmática do Fernando Haddad em detrimento à ala política populista do governo, a gente vai continuar observando um mercado relativamente mais tranquilo com relação à política fiscal. Mas só nos resta esperar. Se você gostou desse assunto e quer saber mais, confere a nova carta temática da Guide de Gestão de Recursos, Reformulando o Tabuleiro Político, uma avaliação da correlação de forças entre os poderes da República.